9. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar com essa turma. Confesso aos irmãos que eu senti saudade dessa turma. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 9, o versículo 13 até o versículo 16. Ou 17. Quem achou de glória a Deus? Glória a Deus. Porque se o sangue de bode e de touro e as cinzas de uma novilha espargidas sobre os impuros santificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificando das obras mortas a vossa consciência para servir ao Deus vivo. É por isso ele é o mediador do novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário que venha a morte do testador, porque um só tem efeito após a morte dos homens, do contrário não tem força alguma enquanto o testador vive. Herança as pessoas só têm direito a uma herança quando o seu titular, o seu proprietário morre. Enquanto ele estiver vivo, qualquer tentativa de tomar a força pode causar exclusão no rol de herdeiros. Duas alianças, dois testamentos. Primeiro testamento, Abraão está vinculado a esses dois testamentos. O primeiro testamento era um testamento ligado à herança genética e biológica de Abraão. Quem era? Os filhos de Isaac, e Deus aborreceu Ismael. Os filhos de Jacó, e Deus aborreceu Edom. E daí então Deus estrutura a nação de Israel, e se existe alguma herança, essa herança tem que ser conferida para quem foi feita a promessa. E a herança era a terra de Canaã. Depois, essa herança física, mas uma herança também espiritual, a herança do nascimento daquele que viria salvar a humanidade dos seus pecados. Aí vem esta aliança, e nesta aliança Deus estabelece as regras. Existem regras para o testamento? Existe. A própria Código Civil traz regras para o testamento. Se o filho tentar matar o pai, ele pode ser excluído sim do testamento, e ele não pode questionar. Se ele nunca deu atenção, os parentes depois podem questionar por que ele está no direito, né? Então são fatos que estão lá registrados no Código Civil. Alguém pode reclamar isso. Só que o meu Jesus, ele testou, conferiu um testamento. Esse testamento também existe uma herança, só que esta herança não é uma herança que perece, é uma herança eterna, né? E logo eu quero dizer para os irmãos, se o testamento só tem valor depois que o testador morre, onde é que está a morte do Antigo Testamento? Era simbólica, era na morte dos touros, na morte dos novilhos, dos cordeiros, das ovelhas, dos pombos, mas só podia ser animais limpos, sem defeito, né? Então existiam critérios, porque esses animais simbolizavam o Cordeiro de Deus. Jesus vem agora e estabelece o seu testamento, só que a Canaã não é mais a Canaã terrestre, é a Canaã
celestial. E ele promete e diz que lá tem muitas moradas. E aí ele sela esse Novo Testamento e ele mesmo morre para garantir a autenticidade deste testamento. Pergunta-se agora: se eu compro um carro, eu deixo na concessionária ou trago para minha garagem? E se eu compro um sítio, eu deixo lá ou trago? E como é que eu comprovo que é meu? Através de um documento, que é a garantia, é um penhor. Porque a garantia de um bem ser meu está na minha posse, na minha propriedade. Só que eu não posso ter a posse e a propriedade da grana celeste. Então, de um sítio também eu não posso ter. Então o cartório lavra um registro e me entrega. Ali eu tenho uma garantia que aquele bem é meu. Não levo o terreno para casa, mas eu levo o penhor, a garantia. Aí Jesus diz, o Novo Testamento diz assim: porque Ele nos deu o Espírito Santo como penhor da sua herança. Então, quem te garante que você tem uma morada do céu? O Espírito Santo, que testifica com o teu Espírito. Mas onde foi que você conseguiu essa filiação? Testamento não é para herdeiro, testamento é para herdeiro e para quem mais o dono, o proprietário quiser abrir mão daquilo que ele tem para doar. Só tem o seguinte, que ele só não pode abrir mão de tudo e deixar os seus herdeiros legítimos em falta, mas ele pode trazer um terceiro para o testamento. E nós somos, Jesus é herdeiro de tudo e nós somos co-herdeiro, o herdamos juntamente. Então esta é a síntese, esta é a sinopse do que nós iremos tratar como Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele não anula o Antigo, tá? As regras que desagradam a Deus lá no Antigo continuam válidas no Novo Testamento. E aliás, ficaram mais severas ou ficaram mais brandas? Por que mais severas? A Bíblia diz que foram estatuídas 10 mandamentos, que lá no hebraico se chama 10 palavras. Decálogo, já vou falar de decálogo? Sim. Decálogo são 10 palavras. Lá em uma palavra se resumia cada mandamento desse que nós lemos aqui. Nós precisamos de, os menores, por exemplo, não matarás, precisamos de 2 vocábulos. Em um só ele diz: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então, esse decálogo, ele não vinha só, ele vinha acompanhado de mais 613 regras. Mas Jesus chegou e resumiu. Resumiu como? Amarás sobre e ao seu. Não reduziu, não resumiu, não aliviou? Ledo engano. Na verdade, agora você vai ter que amar a Deus sobre todas as coisas, até sobre aquilo que a lei não registra. Você tem que amar a Deus sobre até essas coisas. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Mas ele matou, a lei diz que com fere, o pessoal fala com fere quando você será ferido, e a lei diz que mão por mão, pé por pé, dente por dente, olho por olho. Mas com Jesus a coisa é diferente, né? Cá você gostaria de perder esse outro, que lhe deu a oportunidade de pedir perdão, amarás a ele como a ti mesmo. Então ficou mais severa. O adultério, por exemplo, era só físico. Com Jesus passou a ser adultério pensado, né? E hoje o adultério está na palma da mão. Então mudam-se as embalagens, mas o pecado continua o mesmo. E Deus vai ficar mudando
o texto sagrado para alcançar a geração. Ama a Deus sobre e ao seu próximo a ti mesmo. Ah, mas eu não gostaria que pensasse, então nem pense. Lá na letra dessa questão de pensamento, tem que falar, né? Difamar, mas pensar até no pensamento, a gente já tem que estar tomando cuidado. Bíblia Sagrada é a revelação de Deus à humanidade. Esta é a definição canônica mais curta da palavra de Deus. Tudo que Deus tem preparado para o homem, bem como o que Ele requer do homem, tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte dele, quanto à sua redenção, felicidade eterna, está revelado na Bíblia. Onde é que diz que o diabo é o pai da mentira? Onde é que diz que eu não posso invejar as coisas do meu próximo? Na Bíblia. E alguém vai ver que eu tenho inveja? Eu mostro alguém que eu tenho inveja, mas mancha onde? Lá no interior. E isso já se constitui pecado. Então a Bíblia que diz o que agrada e o que não desagrada a Deus. 1, 2 e 3 todos. Tudo que o homem tem a fazer é tomar a palavra de Deus e apropriar-se dela pela fé. Aqui é Deus que está falando, eu acredito e vou procurar executar para me apropriar da fé e executar aquilo que Deus estabeleceu para todo o homem. É dessa forma que nós agradamos ao Criador do Universo. Os objetivos do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram escritos por quem? Aí eu faço a primeira pergunta: quantos discípulos ele teve? Quantos discípulos? Eu vi alguns dizendo, depois voltar atrás. Quantos? É meio 12. Jesus teve inúmeros discípulos incontáveis. Dentre os seus discípulos, ele chama-se 12, que são os que estão mais próximos, e são considerados por ele apóstolos, né? Esses 12 apóstolos são os que vão seguir Jesus de perto. Os outros seguiam Jesus, mas não tinha essa aproximação dos 12 apóstolos. Quando Jesus ele convida os seus discípulos para irem ao monte da Jerusalém, ao monte de... Não, ao Monte das Oliveiras. Quantas pessoas tinham lá? Não. Quantas? 1 Coríntios, depois de ressuscitado, ele convida todos para ir para o monte. E aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Está escrito? Como é que está escrito? Lê para mim aí. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Perceberam aí? Aproximadamente 30 anos depois que isso aconteceu, Paulo ele diz que a maioria ainda vivia destes quantos? Quantos? Mais de 500. Pode ter sido 501, 500, mas não era só 500. Esses foram os que foram, os que puderam ir. Aí eu pergunto para vocês: quantos discípulos Jesus tinha? E aí a gente olha, irmãos, na Bíblia, Jesus tinha discípulo mulher também. Jesus tinha discípulo que seguia ele de longe. Exemplo: José e Nicodemos. Eram grandes exemplos esses dois, pelo menos, pessoas que pelo menos se manifestaram, foram até Jesus. Vocês imaginam quantos seguidores ocultos Jesus não tinha? Posso dar mais um exemplo? Não se meta na causa deste homem, porque esta noite eu tive um sonho. Quem foi que falou isso? A mulher de Pilatos. A mulher de Pilatos, dentro da onde? Do palácio. Será que ela ia atrás de Jesus no meio da multidão? Mas era uma seguidora, ela cria, ela acreditava, era discípulo de Jesus. Não se envolva. Vocês vão entender que
Jesus ele teve inúmeros seguidores, então foi escrito por discípulo de Jesus. Por que eu faço questão de reprisar isso? Porque alguns dizem, Mateus era apóstolo, Lucas era apóstolo. Negativo, era discípulo. Até quando eram chamados de discípulos e seguidores de Jesus? Até o momento em que o Evangelho chega. Deus, estou lembrando agora na Antioquia, não. Que os cristãos, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. Não. Acho que foi Tessalônica? Não. Hã? Foi Antioquia mesmo? Deu confusão agora. Mas lá foram chamados pela primeira vez de cristãos. E quando eles são chamados de cristãos, é porque eles são parecidos com Cristo. Isso era um elogio ou uma crítica? Não. Era uma crítica. E era uma crítica pesada. Lá vai os cristãos. Lá vai os fanáticos de Cristo. Então não era. Hoje sim. Você vê até nos caminhões, né? Eu sou cristão, estou na moda. O que isso era moda? Quantas pessoas morreram para pagar esse preço de ser chamado de cristão? Então, eles queriam que outros ouvissem a respeito da nova vida, que é possível através da morte, a ressurreição de Jesus. Então, deixaram escrito. Quantos livros Jesus deixou escrito para nós? Nenhum. Quando se começou a pensar em deixar registros do Novo Testamento para a igreja da posteridade? E quanto tempo depois? Quem foi que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento? Será? Os irmãos entendem quantas perguntas podem ser respondidas nessa disciplina? Quero dizer para vocês, Marcos foi o primeiro evangelho, mas não foi o primeiro livro. É claro que vocês não vão tomar por surpresa se eu disser que primeiro escreveu algo. Foi quem? Quem? Paulo. Paulo foi o primeiro a deixar. O primeiro livro do Novo Testamento foi uma carta escrita por Paulo. Depois vem outras cartas e os evangelhos. Uma coisa que eu quero dizer para os irmãos: Marcos foi dos evangelhos, Marcos foi o primeiro. Quem foi o segundo? Quem foi o terceiro? Quem foi o quarto? João. É a única verdade que nós sabemos, é que Marcos foi o e João o quarto. E o restante, a gente não sabe se Mateus veio depois de Marcos, se foi Lucas que veio depois de Marcos. O importante é que ficaram estes 4 registros da biografia de Jesus, a vida de Jesus. Vamos deixar esses registros, porque qual é a intenção, irmãos? O que foi que nós temos aqui? Mais de 500 irmãos, dos quais muitos deles ainda vivem. Aí eu pergunto, se hoje Paulo fosse escrever esse texto, ele escreveria dessa forma? Não. 30 anos depois ele pode escrever, muitos deles ainda vivem. Mas hoje nenhum deles vive. Mas Jesus continua vivo, porque alguém deixou os registros escritos. Marcos, precisamos deixar esse testemunho registrado. Precisamos trazer esses escritos. É por isso que nós conhecemos a Jesus. 1, 2 e 3, todos para mim. Da mesma forma que o Antigo Testamento, o Novo Testamento também está dividido em grupos de conteúdos semelhantes, quer pelos assuntos tratados, quer pelos autores ou pelos objetivos. Aí os irmãos vão observar o seguinte: o Novo Testamento poderia estar numa ordem cronológica ou uma ordem de anterioridade, mas não está. O Novo Testamento está também dividido em classes. Primeiro vem os evangelhos. Eu posso dizer também que os evangelhos são livros
gráficos, porque ele trata da vida de alguém. Eu posso dizer também que obras póstumas de Jesus Cristo? Sim. Alguém escreveu a vida de Cristo depois da sua morte. Jesus, mas só que ele está vivo, né? Depois da sua morte aqui na terra. Não vamos confundir com as outras literaturas chamadas obras póstumas. Depois vem o Atos dos Apóstolos, que é o histórico. Depois vem as epístolas ou cartas. Quando eu digo, por exemplo, a forma de lermos 1 Coríntios 12, está certo? Não. Como é que lemos? Primeira aos Coríntios. Por quê? Está se referindo à carta ou epístola. Mas é masculino, tá? É masculino. Primeira a Filemon, mesmo que ele seja homem. Primeira a Timóteo, mesmo que ele seja a primeira não, Filemon não tem. Mas a carta a Filemon, né? Ou primeira a Timóteo, né? Primeira João, segunda João. Então, essas cartas elas são colocadas no substantivo feminino porque se refere à carta, diferente de Samuel, que é um livro, né? Crônicas, o livro de crônicas, então, primeiro Crônicas, primeiro Reis, primeiro Samuel, mas no caso das epístolas, sempre no feminino. E eles são colocados por assuntos tratados nessas classes aí de. Isso, aí são colocados nessa ordem. Mas nem todas as epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Aí o que nós vemos? Uma ordem de 13 epístolas escritas por Paulo. Dentre essas 13 epístolas escritas por Paulo, eu falei quantas epístolas? 13. Vou mudar agora a pergunta. Quantas epístolas Paulo escreveu? 13, que está na Bíblia, fora as outras que se perderam. E aí depois nós temos a carta aos Hebreus. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Quantos têm sugestão? Quantos sugerem assim algum nome? Moisés não? Apolo. Muitos sugerem Paulo, mas Paulo é o primeiro a ser descartado dessa hipótese de escritor dos Hebreus, pelo estilo literário, pela estrutura da carta. Paulo nunca escreveu cartas. As cartas que Paulo escreve não tem aquela estrutura. E alguém que escreveu, não vou dizer que Paulo não tinha conhecimento, é claro que tinha, era doutor da lei, mas alguém que escreveu não tinha apenas conhecimento da lei, tinha conhecimento a miúde do que acontecia dentro do templo, dentro do tabernáculo, tá? Muitos atribuem a Apolo ou a Barnabé, né, e alguns outros também doutores da época, doutores da igreja. Quem foi que falou? Eu fiz alguns estudos, até para saber mesmo também, sobre quem escreveu o livro de Hebreus, e não encontrei, autor desconhecido. Exatamente, não tem como. Não tem como. As pessoas atribuem a Paulo. Pedro, os irmãos nem questionam, né? Pedro não tinha alcance para escrever essa carta, a não ser que fosse por obra e graça do Espírito Santo. Aí depois você vê carta, vem Tiago, vem Pedro, vem João, vem Judas, e por fim vem o livro Apocalipse, a revelação. É nessa ordem que está o cânon sagrado. A última coisa para falar aqui, mas se eu lembrar mais à frente eu falo com os irmãos. Primeiro tema do Novo Testamento: Nascimento de Jesus. Segundo, Pregação do Batista. terceiro, Vida e mistério de Jesus Cristo. A crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Ministério do Espírito Santo. Desenvolvimento da igreja. Conversão de Paulo. Viagem missionária de Paulo. Ensinamento doutrinário. Profecias escatológicas. deixa eu agora fazer um desafio com vocês aqui, nesse texto. Amados, eu tenho aqui alguns pontos
nascimento de Jesus, pregação de João Batista, vida e ministério de Jesus Cristo, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Onde estão contidos esses assuntos? Os evangelhos. Aonde? Os evangelhos. Nos Evangelhos. Ministério do Espírito Santo, desenvolvimento da igreja, conversão de Paulo, viagem missionária de Paulo. Está escrito aonde esses outros quatro? Atos dos Apóstolos. Ensinamentos doutrinários estão escritos aonde? Epístolas. Nas quantas cartas? 13. Não, 13 só de Paulo, tá? Essas são 21 cartas, tá? 13 só de Paulo. E onde que está a profecia escatológica? Apocalipse. Agora deixa eu desconstruir isso também para vocês, tá? Se eu perguntar na prova aonde estão o nascimento de Jesus, pregação, vida e ministério de... Eu posso até dizer que a pregação de João Batista está só nos evangelhos, mas a vida e ministério de Jesus Cristo está em todo o Novo Testamento. Está concentrado, ou majoritariamente concentrado, nos evangelhos. Porque, irmãos, nos evangelhos eu também tenho profecias. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Quem falou isso? Jesus está onde? Mateus Nos 24. evangelhos. E a profecia escatológica? Quando ouvides de guerra, rumores de guerra, fome, terremoto, tremores de terra, sabei que a vossa redenção está próxima. Está onde? Nos evangelhos. É profecia escatológica? Então, majoritariamente, as profecias escatológicas estão aonde? No Apocalipse. Mas elas se encontram em toda coisa. Irmãos, não quero que ignoreis acerca dos que já... Quem falou isso? Paulo. Aí que carta? Isso é escatologia? Nas cartas? Tá. Ensinamentos doutrinários. Quando fordes orar, fecha a tua porta. Quem falou isso? Jesus. Falou onde? Evangelho. Mas os ensinamentos doutrinários estão majoritariamente aonde? Nas cartas. Mas não quer dizer que nos evangelhos também não tem. Agora é claro que esses quatro características do evangelho, aqui as cartas, ou aqui a Atos dos Apóstolos e aqui os evangelhos. Quanto tempo para escrever esse conteúdo do Novo Testamento? Didaticamente, Jesus nasceu no ano 0. Verdade? Didaticamente? Sim. Mas na realidade, não. Quem fez a contagem desse tempo, depois descobriu que ele errou 5 anos. Então, alguns fatos datados podem ser mais ou menos 5 anos antes ou 5 anos depois. Logo, Jesus pode ter nascido no ano 0, como pode ter nascido 5 anos antes ou 5 anos depois. Mas, didaticamente, vamos entender que o nascimento de Jesus aconteceu no ano 0. Jesus mudou o calendário, tá? Vamos entender dessa forma. Depois do ano 0, 33 anos depois, Jesus estava sendo... Tinha o que escrito? Quando Jesus morreu, tinha o que escrito? Dos 100 anos já se foram 33. Aí depois é que vem Paulo escrever a primeira carta, lá por volta do ano 55. Já se foram quanto tempo no primeiro século? 55 anos. Como é que foi escrito em 100 anos? Ficou claro? Então o Novo Testamento não foi escrito em 100 anos. Outra coisa também, o último livro da Bíblia é o Apocalipse, que foi escrito por volta de 95 a 98 depois de Cristo. Se não chegou aos 100 anos, também não tem como se falar em 100 anos. Agora, este Novo Testamento cobre um período histórico de 100 anos, porque ele começa a falar, mesmo que tenha sido escrito 50 anos depois, ele começa do nascimento de Cristo. E aí, do nascimento de Cristo, mas todos os fatos estão narrados absolutamente
Alguns fatos, por exemplo, na história que está registrado em Atos, poderia estar contida ali muita coisa que a gente só vai encontrar nas cartas. Quer dizer, o escritor deixou de registrar muita coisa. Quando o livro está pegando aquele sabor gostoso das viagens de Paulo, Paulo é preso e o livro acaba. Vocês entenderam? Então, Paulo morreu em 68 depois de Cristo. Mas nem a morte de Paulo está no livro de Atos. Significa dizer que o livro de Atos não cobre nem até o ano 64, mais ou menos, que foi quando Paulo foi preso. Vocês entenderam? A história da igreja. Quando nós falamos Atos, é isso que eu queria falar lá atrás. Quando eu falo nos evangelhos, ou livros biográficos, eu estou falando dos atos de Jesus Cristo. Quando eu falo em Atos dos Apóstolos, alguns teólogos, eu até concordo com eles, eles usam a seguinte denominação: Atos dos Apóstolos deveria ser Atos do Espírito Santo, porque eram Espíritos, os atos de Jesus estão nos Evangelhos. Se eu não for, o Consolador não virá, e ele veio. A partir dali, os atos são de quem? Do Espírito Santo, através dos apóstolos. E a história contada ali da igreja, que é interessante para mostrar o quanto a igreja padeceu para chegar até onde chegamos hoje. A formação do cânon do Novo Testamento. Queridos, a formação é o seguinte: sua formação levou menos de 100 anos. Alguém tem dúvida? Está explicado? Menos de 100 anos. O reconhecimento canônico aconteceu no terceiro concílio de Cartago. Deram aqui o Antigo Testamento, já? Já estudaram o Antigo Testamento? Já. Quando foi que o Antigo Testamento foi reconhecido como, ou foi organizado no cânon sagrado? Vocês lembram? Mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. Ainda estava se terminando os registros do Novo Testamento. Quando é que o Novo Testamento vai ser organizado e entendido como Escrituras Sagradas? 397 depois de Cristo, no terceiro concílio de Cartago. Nesse concílio existem alguns opositores que dizem que os homens assentaram-se, como tinha muita coisa para ler, jogavam os escritos para cima. O que caía na mesa era sagrado, o que caía no chão era para ser descartado. Mas não foi dessa forma não. Os livros, eles passaram por critérios de julgamento. Foi lido por doutores da igreja, pais da igreja, foi lido por pessoas que tinham conhecimento, inclusive do Antigo Testamento, e eles foram julgando o que era considerado heresia e o que não era. Quantos evangelhos nós temos? Quantos? 4. Mas você sabia que foram escritos vários livros titulados como Evangelho de Jesus Cristo? Sim. Vários. Inclusive, Judas, não Iscariotes, Judas, irmão de Jesus, deixou o Evangelho segundo Judas. Tiago também deixou o Evangelho segundo Tiago. Quando eu falo Tiago e Judas, eu estou falando dos dois irmãos de sangue de Jesus. Eles deixaram. E por que não está na Bíblia Sagrada? Porque não entenderam que deveria entrar no cânon sagrado. Porque Lucas, apesar dele não ser um seguidor, uma testemunha popular de Jesus, ele fez um trabalho de pesquisa, de apanhado entre esses seguidores. Então, a autenticidade, a veracidade do livro era inquestionável. Mateus também acompanhou Jesus, apesar de não ser apóstolo, mas ele, quem era Mateus? Levi, aquele que era coletor de impostos. Hoje seria o quê? O auditor da Receita Federal.
Ele estava lá, Jesus chamou, não era discípulo, mas ele foi uma testemunha lá de Jesus e ele fez o registro. Depois veio Marcos também, que era um discípulo. Dos 4 evangelhos, somente um foi escrito pelo apóstolo. Quem foi? João. Os outros 3 não, mas foram aceitos. Mas o livro de Tiago, de Judas, traz um detalhe interessante, uma curiosidade que todos têm: o que Jesus fez entre os 12 e os 30 anos. Mas uma curiosidade interessante para dar na Bíblia, só que a Bíblia não é um conto de história, a Bíblia é a palavra de Deus, e a finalidade não era para registrar a história. Se fosse para registrar a história, teria aqui até a data do nascimento de Jesus, porque a história registra tudo, mas aqui não. A Bíblia vem trazer uma mensagem de salvação, de transformação e libertação para o homem. Apesar de Tiago e Judas terem conhecimento de Jesus, porque eram irmãos, eles não aceitaram caminhar com Jesus, e inclusive chegou ao ponto de dizer: o que você está fazendo aqui na Galileia? Quem quer se aparecer vai para onde? Para a Judéia, cidade grande, porque a Bíblia diz: nem seus irmãos criam nele. Voltando para Coríntios, né? O versículo, capítulo que vocês leram, 15, capítulo 15, o versículo 6. É o 6? Não. O 7. Após isto, o 7. 15, 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então Jesus, depois de ressuscitado, você não cria em mim? Aqui, ó, fui crucificado e agora eu estou vivo e vivo para todo sempre. Naquele momento, Tiago, ele certamente tomou o impacto de um irmão que ele rejeitou e ele passa a seguir a Jesus. O Evangelho de Judas eu não vou fazer comentário não, porque tem uns comentários que ele faz, inclusive do que falavam de Jesus na vizinhança. Eu acho que foi bom não ter entrado no canal sagrado, porque não ia trazer nenhuma edificação, né? Foi importante o que ficou escrito. Mas aí, por que 4 evangelhos? É isso que nós vamos ver hoje. A ordem dos 7 evangelhos vem da Vulgata. Então essa ordem ela não foi alterada, ninguém ousou alterar, a não ser agora a Bíblia cronológica, que fez algumas alterações, mudando a ordem, né, para colocar em forma sequencial. Quer que eu narre aqui uma ordem? Acho que na outra matéria narrei, não foi? A ordem da vida de Jesus? Não fiz a narração? Que ele pede para ele comunica a mãe que está indo para o Jordão para se batizar, e ele estava indo com uma caravana. Você chega a falar sobre isso? Não. Ele vai na caravana para se batizar, sai de casa. Eu acho que eu falei. Ele sai de casa. Quando, irmão, seu filho sai de casa para algum lugar, você sabe quanto tempo ele vai demorar para estar no local e quanto tempo ele pode estar de volta. Jesus vai para um lugar que não era tão perto, porque ele estava na Galileia e estava indo para a Judéia para se batizar no deserto lá com João Batista. Então não era uma viagem rápida, era uma viagem demorada, até porque ia para caravana, e quando se vai só, você imprime a sua velocidade. Quando você vai com a caravana, é claro que você vai ter que respeitar a limitação da caravana. Jesus chega lá, se batiza, não vou contar nada porque os irmãos já sabem a história do batismo de Jesus. E aí, todos ouvem a mensagem de João Batista e depois pega o rumo de volta para casa. Jesus então vai jejuar 40 dias e 40 noites. Perceberam como essa ordem nos faz refletir um pouco? Jesus vai jejuar 40 dias e 40 noites. Aí eu pergunto a vocês: se vocês fossem a mãe de Jesus nunca fez isso. Agora, com 30 anos, sai de casa e passa 40 dias, mais 40 dias, porque tem o trajeto de ida e o trajeto que o pessoal voltou também e anunciou, e cadê? Todo mundo já chegou, Jesus não, 40 dias, 40 dias, preocupado. Mas aí é fácil, é só
né? Dar um toque para Jesus, passar um WhatsApp. Mas não tinha. Agora eu pergunto a vocês, como é que vocês estariam na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, com um mês e 10 dias? Porque a gente só conta só 40, mas é um mês e 10 dias. Morreu. A última vez a gente teve que pegar ele perdido no meio dos doutores, no templo. E agora, ele maior de idade foi embora, fugiu, morreu, mataram meu filho. Imagina a mãe como não estava. Depois que termina os 40 dias, Jesus volta para casa. Não. Jesus agora vai ser conduzido pelo Espírito para ser tentado no deserto pelo diabo. E aí, essa tentação foi instantânea, de uma hora para outra. Não, o diabo levou Jesus em alguns lugares. Isso tomou o quê? Tempo. Depois que ele foi tentado pela terceira vez, os anjos se viram, e aí Jesus volta para casa. Não, agora Jesus vai caminhando, convidando pessoas para segui-lo, alistando os seus discípulos. E aí Jesus volta para casa, vai caminhando, passa por alguma cidade. Quando Jesus chega na Galileia, ele vai para casa, entra na sinagoga. Aí quando entra na sinagoga, a notícia se espalha. A mãe dele está doidinha aqui procurando ele. E ele está aí. Não é este o filho de José, o filho de Maria, os irmãos dele? Foram lá, chamaram, aí vem a família. E a família aí dá o recado: mestre, tua mãe e teus irmãos estão cá fora e te chamam. O que ele disse? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. É isso que no no Evangelho de Tiago diz que a partir dali eles passaram a ver Jesus com outros olhos. Todo mundo preocupado com Jesus. E Jesus chega. Vocês perceberam a organização que o Tiago traz alguma edificação? Outra coisa que no livro de Tiago aparece um pouquinho de mágoa. Mágoa por quê? Porque Maria, depois que Jesus começou o seu ministério, Maria virou uma seguidora, quanto mais o mestre. Jesus estava na Galileia, Maria também. Jesus estava na Judéia, Maria também. Então, a mãe deles não tinha mais família, não tinha mais filho, só tinha de filho Jesus. Isso causou uma dor de cotovelo. Então, os estudiosos chegam, analisam o contexto. Dá para dizer que foi jogando para cima? Que foi separado? Não, foi criteriosamente colocado. Essa mágoa dos irmãos dele, que depois ele entendeu o ministério de Jesus. No casamento, Tiago ele diz o seguinte: que no casamento que eles estavam, a família deles foi convidada. Quando chegou lá no casamento, a mãe chega para Jesus e diz: mestre, faltou o vinho. Está escrito na Bíblia também? João fala? Fala também. Tiago também fala. Eles ficaram por aqui com a resposta que Jesus deu. Que tenho contigo, mulher? Alguns estão querendo amenizar essa resposta, irmão, mas a palavra é pesada, é forte. De um filho para uma mãe. Mas era dessa forma que era falado naquela época. Que fosse. Mas é mãe, né? E aí eles tinham essa objeção ao mestre por causa disso. Mas Jesus veio depois e sarou as mágoas de Tiago, e Paulo registra aqui, né? Ele apareceu a Tiago, porque era o que estava mais magoado, o que estava mais inflamado. Mas ele deixou o registro dele, de vez em quando ele dava aquela alfinetada. Mas damos graças a Deus, irmão, que os 4 evangelhos ficou aqui. O dele não entrou, e vocês vão entender por quê. Tem livros desaparecidos no Novo Testamento? Tem. Abra aí para mim, ó. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e Colossenses 4,16. Vamos ler isso. 1 Coríntios 5, 9. Livro desaparecido que não entraram no plano sagrado. Nós temos 27 livros do Novo Testamento, mas na verdade era para ter muito mais. Mas nós temos evidência de que tem livro desaparecido. Lê para mim 1 Coríntios 5, 9. Já em Jacó vos escrevi que não vos associeis com os
Volta de novo aí. Já em cartas vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Já em carta. Essa é a primeira carta aos Coríntios. E Paulo diz que já tinha escrito outra carta. Perceberam? Então logo essa carta não é a primeira. Já em carta eu vos escrevi. Essa carta não é a primeira. Paulo já tinha escrito uma outra carta. E essa carta não foi localizada, não entrou no cânon sagrado. Primeiro, Colossenses 4,16. Enquanto essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Aí eu pergunto a vocês, quantas cartas está se falando aí? 2. Qual é a primeira carta? Quando essa carta é a carta de Colossenses, for lida entre vocês mandam para Laodiceia. E a Laodiceia vai ler e manda para vocês. Cadê a carta de Laodiceia? Então, são evidências de que nem todas as cartas foram encontradas para entrar no cânon sagrado. Tem um versículo também em 2 Coríntios 9, 2 Coríntios, que fala de uma possível carta que Paulo escreveu. E alguns até defendem que seria uma quarta carta. Eu prefiro não asseverar que existiu essa quarta carta. Por quê, irmãos? Porque o que ele fala nessa carta pode também estar nessa primeira que se perdeu, que foi anterior a essa segunda, entendeu? Porque aí alguns dizem que tem uma... Eu posso afirmar que tem uma carta perdida antes do 1 Coríntios? Posso afirmar? Porque está escrito. Mas eu posso afirmar lá a partir do que Paulo escreve em 2 Coríntios, que tem uma carta entre 1 e 2 Coríntios. Eu não posso afirmar porque o conteúdo que ele está dizendo ali pode estar também nessa primeira carta que se perdeu. Mas alguns até defendem que tenha esta quarta carta. A cultura. Nós temos 4 línguas que eram faladas na época de Jesus. A primeira era latim, segunda grego, hebraico, aramaico. A língua grega a língua do latim era do império dominante da época. Quem detinha o poder político era quem? Roma. E esta língua, ela era falada pelos soldados romanos, pelos romanos, e era uma língua importante, porque tinha sua razão de ser existir na Palestina, porque, vez por outra, se precisava se comunicar com os romanos, aqueles que dominavam aquela região. Então, o latim era a língua do Império Romano, e eles eram que mandavam em toda aquela região, logo a língua deles era dominante. O grego era a língua culta, a língua universal, seria equivalente ao inglês hoje, também era falado em todo o território, tanto romano, tanto dominado pelo Império Romano, como os que não eram dominados pelo Império Romano, também falavam o grego. O grego, ele foi a língua que foi escrita o Antigo, o Novo Testamento, apesar de que o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico. Eu falei? O Evangelho de Mateus. Todos os outros foram escritos em... Pois era a língua culta. Como é que Pedro escreveu a carta numa língua culta? É porque o grego que foi escrito, os livros da Bíblia do Novo Testamento, era o grego koiné. Ou koiné. Por quê? O que significa essa palavra koiné? O grego comum. É o grego, aquele inglês que a gente fala que só a gente entende, né? Que é o hot dog, é o hambúrguer, né? Então, era o grego comum do povo. O grego culto era o grego dos filósofos, né? O grego dos estoicos, aquele grego lá. O hebraico era a língua mãe dos judeus. E essa língua era falada na Judeia e na Galileia? Não. Por que não? Porque quando os judeus foram para o cativeiro, eles perderam a sua identidade. Perderam a identidade política. Quem mandava deles naquele momento era quem? Não, quando foram para o cativeiro. Babilônia. Perderam a identidade idiomática, porque perderam
o seu idioma 70 anos sem falar o hebraico. Quem dominava o hebraico estava morrendo. E 70 anos depois, quem é que volta para a terra? Pessoas que nasceram durante o exílio do cativeiro e alguns poucos que ficaram vivos. O exemplo do profeta Ageu, né? Ageu que alguns que resgataram o hebraico. Então o hebraico ficou praticamente uma língua perdida, mas que era necessário ser cultivada porque todo o Pentateuco estava escrito em hebraico. Daí é que surgem os escribas. Onde é que ela faleceu pela primeira vez? No livro de Neemias e Esdras, né? Porque foi quando eles voltaram, precisaram interpretar o cânon sagrado do Antigo Testamento e precisavam entender o hebraico e escrever na língua que todos entendessem. Então essa língua continuou existindo e ela é mais usada onde? No templo. Os escribas dominavam essa língua, é a língua mãe dos judeus, mais religiosa do que popular. Poucas pessoas conheciam alguma coisa, uma coisa ou outra. Era dominada dentro dos templos. Oi. Mas agora Israel não fala mais hebraico, não? Não. O hebraico é uma língua hoje que só serve só para estudo. Boa pergunta, não tenho lembrança de que língua os judeus falam hoje. É uma boa pesquisa para ser feita. O aramaico era a língua popular da Palestina. Os judeus passaram a falar após o cativeiro babilônico. O Babilônia acabou impondo o seu idioma. Então nós temos aqui quatro grandes potências, irmãos. Nós temos aqui, Império Romano, o poder político. Eu tenho grego ou a Grécia com o poder do conhecimento, o poder filosófico. Eu tenho o hebraico, o poder da religião. E eu tenho o aramaico, o poder da linguagem comum, né? Da comunicação em massa. Então aqui eu tenho um momento propício para a vinda de Jesus Cristo, onde ninguém tem uma identidade formada. Vamos mais aqui? Aqui no alfabeto do grego Koiné, o Novo Testamento tem como língua original o grego. Ele não foi escrito no grego clássico, mas ou clássico ou culto. Se na prova eu colocar culto, também entendo como grego clássico, mas é um grego popular que é chamado do grego Koiné. Apenas o Evangelho de Mateus não foi escrito no grego, foi escrito em que, irmãos? Por que motivo? Vamos dizer também aqui, quem já sabe vai recapitular. Grupos religiosos da época. Nós temos aqui 1, 2 e 3, todos juntos. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os samaritanos, os zelotes, os herodianos, essênios, saduceus. Qual desses aqui vocês não conheciam? Sejam verdadeiros. Essênios, Saduqueu não conhecia. zelotes, Saduqueu não conhecia. herodianos. Esses grupos, Herodiano também. esses grupos, eles existiram na época de Jesus. Todos estavam dentro do templo e nas sinagogas. Quantos templos nós tínhamos? Quantos templos? Quantos? Agora, irmãos, quantos? Quantas sinagogas? Várias sinagogas. Os fariseus, os saduceus, os escribas e os samaritanos são os grupos mais falados do Novo Testamento. Os zelotes, pouco falados, os herodianos, e tem esses dois grupos aqui que eles são conhecidos da época, mas não trazem registros no Novo Testamento. Os fariseus, nós vamos ver aqui as características deles. Olha aqui, os fariseus eram o quê? Populares, mais influente seita. Tanto é que Paulo
Paulo era fariseu. Ele era fariseu. Professor, que hoje ainda tem essa dúvida, eu já vi comentar recentemente. Não era princípio do fariseu ser casado? Você quer entrar na polêmica, eu gosto dessa polêmica. Não, mas tem que se bater realmente, porque se Paulo era fariseu, ele tinha que ser casado. E hoje ainda dizem que realmente ele não era casado. Quem fala que Paulo não era casado está tentando afirmar algo que ele não disse. Porque assim, ó, Paulo tem todas as evidências de um homem casado. Primeiro, fariseu. Segundo, fazia parte do Sinédrio. Para fazer parte do Sinédrio tinha que ser casado e ter mais de 30 anos. Terceiro, Paulo conhecia muito de casamento para quem não era casado. Muito. Conhecia muito de mulher para quem não era casado. E Paulo demonstra uma dor de cotovelo de Pedro e de João, que ele diz assim: eu também não poderia levar uma esposa, como os apóstolos, os irmãos de Jesus, para onde vão, leva sua esposa consigo. Agora, Paulo tinha um espinho na carne. E Paulo tinha uma ética. Ele disse que enquanto o cônjuge for vivo, que ele não considera um novo casamento, né? Enquanto o cônjuge for vivo. Alguns dizem, por causa disso é provável que a mulher dele já estivesse viva, por isso que ele não casou de novo. E tem uma outra coisa também que ele fala, que deixa assim: digo eu, não, Senhor, bom seria que todo homem não tocasse em mulher. Mas ele disse que ele nunca tocou. Tá? Então, tem algumas coisas assim que os estudiosos vão pegando nas entrelinhas e vão dizendo assim: Paulo, ele não disse que ele não era casado, não disse que era casado, mas essas evidências deixam claro que Paulo, ou ele entrou, pulou janela para entrar no Sinédrio, ser fariseu, ou ele de fato era casado e a mulher abandonou ele. Algumas hipóteses. Abandonou ele pelas atrocidades que ele fazia com as pessoas. Tá? Paulo pegava os cristãos e sentenciava, porque não quer dizer que ele matava, mas ele consentia com a morte. E diz que a atrocidade, se vocês vão ler a história, vão ver que a atrocidade era tão grande de atravessar a espada no abdômen de mulher grávida, matar uma mulher com um bebê, então, só porque era cristão. Então era muita atrocidade. Ele chegou ao ponto de dizer que eu, dentre os pecadores, eu sou o principal, mas Cristo morreu. Ele chega a dizer isso, que ele era o pior dos pecadores. Então, sua colocação tem respaldo. Os irmãos entenderam a situação, irmãos? Eu estou dizendo que Paulo era casado? Porque alguém vai dizer de pé junto. Ele disse que era casado. Há hipótese, eu não tenho uma tese. A tese que eu tenho é de que Pedro era casado, porque Pedro tinha uma sogra. Essa hipótese, essa tese eu tenho. Paulo é apenas no mundo das hipóteses. Professor, no intervalo, ainda o hebraico ainda é falado por mais de 6 milhões de pessoas, né? E ele não tem a quantidade toda da população. Então a grande parte da população de Israel ainda fala hebraico e a maioria o árabe. Olha, eu sei que eles cantam em hebraico. Agora sim, se falam, se comunicam em hebraico, realmente eu não sei, mas eles falam em hebraico. E escreve em hebraico também, né, pastor? Ele escreve em hebraico. Eu tenho um colega de trabalho, ele é judeu de nascença, ele até se aposentou agora recente. E ele, eu nunca ouvi ele falar, trabalhei com ele 20 e poucos anos, nunca ouvi falar que ele fala hebraico. Nunca. Eu sei que ele vai para a sinagoga, que ele pode entrar na sinagoga porque ele é filho de mãe judia. Ele pode entrar em qualquer uma, porque dependendo da situação, o hebreu, o judeu, não pode entrar em alguma sinagoga. Aquela da Barra mesmo é a mais exigente. Só entra se for o filho da mãe judia. Se for só o pai, que por exemplo, Sasha ela não entraria na sinagoga da Barra, porque somente no ensino desafio que é judeu. Ficou claro? Então, eu não posso só afirmar, mas eu acredito sim, que eles conhecem alguma coisa, mas que se comunicam em hebraico
eu acho que assim, muito provável, mas Pode ser que ele seja. dominavam, Probabilidade é maior. os fariseus dominavam o que, irmãos? As sinagogas. Esse era um dos motivos de Paulo ter facilidade para falar nas sinagogas. Eram tradicionalistas, mas também eram o quê? Hipócritas, porque eles ensinavam o que fazer, mas eles não faziam. E foram duramente criticados pelo Senhor em Mateus 23. Mais apegados à tradição oral do que à letra da lei. Eles preferiam transmitir. Tem um intervalo, irmãos? Não? Está dando que horas? 9 horas. Então, eles eram tradicionalistas hipócritas e eles eram mais apegados à tradição oral, de estar comunicando, mas não eram muito apegados à letra da lei. Ou seja, eram mais práticos do que teóricos. Eu faço um discurso pela Haradição, que é Sinônimo de Sião, que é uma linha de pensamento judeu-messiânicos. Eles falam que os fariseus que Jesus critica eram uma classe de religiosos farisaicos. Eles compravam os títulos, não eram de fato os fariseus na sua essência. Eles compravam títulos para se parecer com fariseus. E aí eles realmente esse. E ele fala também na questão que o modelo de oração que Jesus ensinou é um modelo dos fariseus essenciais. Outra coisa, ele fala também que todos nós temos um pouco de farisaísmo pela sua linha de pensamento, porque os fariseus acreditam na vida após a morte. E nós também acreditamos. Você faz esse comparativo, nós não somos Assim, nessa parte de todos nós ter um pouco de farisaísmo, eu fico um pouco com o pé atrás, porque os fariseus, eles acreditavam nessa vida após a morte, mas não era uma ideia fixa deles, era uma ideia que já era trazida lá no Antigo Testamento, né? Eles acreditavam obviamente nisso, mas foi boa a sua colocação, e foi bom porque eu vou fazer também um paralelo com essa colocação que você fez aí com os saduceus. Eram mais apegados à tradição oral do que a lei, mas o seu nome deriva-se do hebraico farash, que quer dizer o quê? Separa-se. Eles não se misturavam. Quando Jesus se misturava com os publicanos e pecadores, eram duramente criticados pelos fariseus. Por que esse assunto? Por que se misturavam? Né? Eram legalistas, mas acreditavam no mundo espiritual, ao contrário dos saduceus. Isso aqui, como ele falou ali, isso aqui para mim é gritante, mas não com relação aos fariseus, mas com relação aos saduceus. E vocês vão entender o porquê. Os fariseus acreditavam no mundo espiritual. Quando fala no mundo espiritual, os fariseus acreditavam em anjos, acreditavam em céu, acreditava que o corpo morria, mas existia um elemento no ser humano que não era suscetível a uma morte terrena, que ela era eterna, e eles buscavam esses conhecimentos da onde? Do Antigo Testamento. A questão não é possível que Deus dá tanto valor ao ser humano se ele morre e acaba. Essa era a concepção dos, não é mais ou menos isso? Essa é a concepção dos fariseus. Deus não ia se importar, porque Deus se importa tanto com a vaca que vai para o abate? Não. Apesar de que Deus ele traz alguns conteúdos de defesa dos animais, como lá em Isaías 1, mas ele não se importa tanto com os animais como se importa com o ser humano. É porque tem algo que ele diz assim, o pó volta à terra que eu era, mas o espírito, então tem algo que interessa a Deus na vida do ser humano que a vaca não tem, que o boi não tem. E é por isso que o boi e a vaca podem morrer em sacrifício, mas o ser humano não. Os saduceus era outro grupo religioso. 1, 2 e 3, todos juntos. Ou não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e saduceus. Aí Jesus pega e coloca os dois no mesmo pacote. Todos os dois têm fermento. O fermento, para que serve o fermento?
para inchar. Mas quando o fermento também está estragado, o bolo sola. Então, fermento ele pode ter dois efeitos. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Vocês vão entender por que essa questão do fermento. Os saduceus eram um outro grupo. Eles formavam a aristocracia judaica e dominavam o templo e o sinédrio. Eu disse a vocês que os fariseus estavam presentes nas sinagogas. Os saduceus presentes, a sua atuação é mais aonde? No templo, sinédrio e a administração política de Jerusalém. O sumo sacerdote era o quê? Saduceu. E não sobreviveram à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, porque a máscara caiu. Perceba aqui, eu coloquei essa figura aqui, que é a figura de quem? Do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, eles representam essa classe. Eles fazem o sacrifício pelos pecados dos seres humanos. Mas outra controvérsia, os fariseus creem no mundo espiritual e eles não creem. Percebeu? Todos dois eram o quê? Hipócritas. Os fariseus não ofereciam sacrifício, não faziam parte da classe sacerdotal, mas acreditavam, mas criticavam todos os outros grupos, todos os dissidentes do judaísmo. Os saduceus estavam ali ministrando no templo, mas acreditavam que quando morre, acaba. Precisa ver se está trazendo sacrifício para perdoar pecado, mas daqui a pouco a gente vai. Se a gente for ver nos dias de hoje, ainda existe esse povo, Tem. nos dias de hoje. A tal da teologia da prosperidade, meu irmão. A teologia da prosperidade só pensa no aqui e no agora. Exatamente. São verdadeiros saduceus. Então, esses saduceus pregavam, ensinavam que tinha que fazer sacrifício. O sumo sacerdote vinha, pegava a melhor parte do sacrifício para se alimentar, não era a melhor parte, não era dele. Depois o sacerdote tirava as outras partes e assim sucessivamente era repartido. Mas no final das contas, esse sacrifício era só aqui. Venha aceitar Jesus como Salvador, pare de sofrer, sua vida vai mudar e você, a partir de hoje, você vai ter as bênçãos de Deus nesta terra. Deus escolheu o melhor dessa terra. Aí as pessoas vêm, na verdade, todo mundo fica ofertando, fazendo voto, fazendo propósito, e quem enriquece? Apenas os saduceus. Lamentável. Professor, houve alguma união desses saduceus e fariseus na conspiração contra Jesus? Porque... Sim, todos eles eram dissidentes, mas na hora de se unir contra Jesus, na hora de estarem contra Jesus, todos esses grupos se uniram contra. É isso que eu quero saber, porque eu não sabia, por exemplo, disso aí. Então Anás e Caifás eram saduceus, por serem sumos sacerdotes. Exatamente. Anás e Caifás eram da E aí os fariseus procuraram eles. Jesus pregava a ressurreição, né? E ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus, quando pregava isso, ele tendia para as convicções do fariseu. E isso revoltava os saduceus, que eram o contrário. Mas só que eles iam provocar Jesus e Jesus destruía o conteúdo das convicções dele através da fé da palavra. Paulo era. Paulo era fariseu e estudou para isso. Eu expliquei para vocês na aula disso aí, eu falei, né? Que Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Sim. E Paulo, ele era um suposto, uma expectativa de Gamaliel. Gamaliel ia morrer e Paulo certamente ficaria no lugar. Onde é que está escrito isso? Nos livros históricos. Na Bíblia não tem, mas havia uma expectativa de Gamaliel de ter um bom sucessor. Oi? Rapaz, agora você me pegou. Não, se eu não me engano, acho que era Neto aí. Acho que era Neto. Inclusive, esse é um pastor de Paulo, ele queria que Gamaliel queria que fosse o vice-sucessor, justamente porque era esse embate. Olha, ele diz o seguinte, ó, na minha idade, eu sobressaía a todos, não tinha um que soubesse mais do que Paulo. E depois, com tanto conhecimento, ele diz, eu pego tudo isso e transformo em... Isso serve para quem, irmão?
Então, foi através desses termos que Paulo conseguiu começar a registrar os episódios do cristianismo. Fermento dos fariseus é falsa e penetrante, baseada nas tradições e acréscimo que eles faziam às escrituras. Inclusive, eles potencializavam aquilo que era de menos importância. Exemplo, lavar as mãos. Quando Deus estatuiu isso no Antigo Testamento, era para cuidar da saúde dos judeus ou porque isso era de fato pecado? Saúde. Quando Deus estabelece o sábado, era por causa do descanso que o corpo precisava. Ele estava no ritmo de escravidão. No descanso que o corpo precisava, porque de fato era pecado não guardar o sábado. Por causa do descanso, para o povo não entrar na terra e achar que deveria continuar naquele regime escravo. Aí Deus coloca o culto no dia de sábado, para eles terem uma ocupação e não ficarem ociosos e procurar outra coisa para fazer. Então, primeiro Deus estabelece o sábado, depois estabelece o seu culto no sábado. Então, essas coisas eram potencializadas, esses ensinos eram potencializados por quem? Pelos fariseus. E os saduceus, eles eram o quê? Chamados de saduceístas, baseados em subtrações da lei e do racionalismo humano. Queria interpretar a lei conforme as suas convicções. Eles não acreditavam no mundo espiritual e eles ensinavam. Irmãos, é fácil você dizer para alguém que o anjo apareceu de madrugada para você e conversou com você no seu quarto? Não é. Então, os saduceus, já que isso não é fácil de provar, não posso provar, não tem respaldo científico para provar isso, nem como comprovar essa situação, logo nós vamos não acreditar nesse mundo espiritual. E ele preferia o quê? O racionalismo humano. Quando fala racionalismo humano, é o quê? O uso da razão. É possível o homem conceber essa ideia? Nós vamos explicar dessa forma. Se não é possível, vamos esquecer e pensar de uma outra forma. Os escribas eram o terceiro grupo. Ele era escriba, Esdras 7,6, está vendo? Ele era escriba dada Deus e segunda mão estava sobre ele. Ele concedeu tudo quanto lhe pediram. E aqui já foi depois do exílio babilônico, depois da perda da identidade idiomática. Esdras era escriba versado na lei de Deus, então é lá que surge. Quando eu falo isso, eu estou falando em que ano? Que ano eu estou falando aí? 80. Cerca de 500 antes de Cristo, 480 antes de Cristo. Antes de Cristo nascer, 480 a 500 anos aproximadamente, é que esse episódio acontece. Os copistas e mestres das escrituras eram quem? Os escribas, e foi denunciado por Cristo também, escriba. Jesus Cristo batia de frente com esses grupos religiosos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os escribas faziam o quê? Mas ele o quê? Deixa eu dizer para vocês que não era só o papel do escriba escrever a Bíblia Sagrada. Os escribas também faziam tratados de comércio, de negócio. Eles eram como se fosse um oficial de cartório. Eles escreviam cartas também. As pessoas ditavam e eles redigiam. Então era um papel muito maior. Se nós pudéssemos já vi um livro também que fala que os escribas eram responsáveis pela contabilidade de determinados patrimônios. Eles também faziam isso. Esse caso do poder da escrita era pouca gente que tinha também. Também. Aí eles eram um pouco mais poderosos, né? Porque eles tinham o poder da escrita e a gente não tinha o poder da escrita. E esses daqui que nós estamos nos referindo, que não é esse escriba mais generalista, é o escriba específico do cânon sagrado. Eles tinham um critério de transcrever a Bíblia. Nessa transcrição, eles contavam as palavras. E se a cópia tivesse diferente, eles descartavam aquela cópia.
Tem um episódio interessante que é a carta de Romanos. Foi encontrada e estava escrito assim no capítulo 8 de Romanos. Portanto, nenhuma condenação há para a questão em Cristo Jesus. Parou. E aí, parou isso aí, só que foram encontrando outros exemplares dessa carta, outros exemplares dessa carta, e esses exemplares vinham com que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual é que é a verdadeira? Quem foi que acrescentou quem? Quando foi ver, a mais velha era a que estava só portando a condenação para as questões de Cristo Jesus. Só que depois encontraram uma mais antiga quando foram fazer a datação e que ela estava completa. Então certamente aquela que tinha sido encontrada incompleta, ela tinha sido descartada e alguém talvez com pena guardou e ficou correndo risco na Bíblia Sagrada de ter esse texto incompleto. Prejudicaria? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo. Prejudicaríamos essa segunda parte ausente? Não, porque os que estão em Cristo Jesus já não andam. Agora é só mais uma ênfase. Então, perdendo ou não essa segunda parte do versículo, o conteúdo continuaria sendo o mesmo, né? Então, os escribas, eles eram tão idolatrados que quando eles passavam, as pessoas faziam reverência, sinalizavam com reverência. Idolatravam os escribas porque eram eles que escreviam as escrituras. Eles tinham todo um ritual de higiene antes de escrever as escrituras sagradas. Logo, irmãos, os escribas, eles eram praticamente um semi-deus na terra, só porque conhecia o hebraico e escrevia as escrituras. Os samaritanos, acho que a gente vai parar aqui no samaritano. Os samaritanos, os 2 3 para mim. O rei da Síria trouxe da Babilônia, que curta, que Rafa, que Amalek, que Zerabaim, e a rei habitadas nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Pelo amor de Deus, saiam daqui com esta convicção internalizada. Quando o povo de Israel, quantas tribos? 12. Se dividiram, ficaram 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Essas 2 tribos que ficaram no sul, era dessas 2 tribos que eram Judá e Benjamim, é que ia nascer o filho de Deus. As outras 10 tribos que ficou no norte, eles não teriam essa ascendência do Filho de Deus. Só que Deus, mesmo com o povo dividido, Ele cuidou tanto do povo do norte como do povo do sul. Enviou profetas para advertir tanto o povo do norte como do sul. Só tem o seguinte, que uns foram mais rebeldes do que outros. Parecia uma gangorra. Hoje Judá estava com prestígio diante de Deus e as outras 10 tribos estavam em baixa. Depois mudavam. Só, irmãos, que nós temos grandes profetas que Deus levantou também nas tribos do norte. Exemplo de profeta do norte das 10 tribos, Elias fez descer fogo no céu. Outro, Eliseu, né? Que Deus operou maravilha através dele. E vários outros profetas. E o povo, quando nessa divisão que teve, Deus havia dito para Davi, não vai faltar ascendente da tua família que suba, dos teus filhos que subam no trono. Era o pacto que Deus estava fazendo com quem? Com Davi. A partir dali, dessa divisão, continuou. Todos os reis que passaram por Judá foram filhos de
Davi, neto, bisneto, etc. Quando eu digo filho, é de filiação. E eu quero dizer para você o seguinte: no sul, ali estava a capital da nação, que era Jerusalém. Jerusalém era a capital política e a capital religiosa. O templo também estava onde? Em Jerusalém. Quando se divide, o norte fica sem uma capital, porque a capital ficou no sul. Aí eles precisam agora consagrar uma cidade, separar uma cidade para ser a capital do reino do norte. Aí eles escolhem o quê? Samaria. Quando eles escolhem Samaria, Samaria vira capital política. Mas agora eles precisavam de uma capital religiosa. Essa capital religiosa, o que eles vão escolher é Betel. Belém cai no sul. É Betel. Então eles ficam com duas capitais, uma capital política e outra religiosa. No sul fica somente uma capital, que é a capital política e religiosa, que é Jerusalém. Mas só que o povo começa a tentar Deus avisa, levanta profeta, e o povo só desobedecendo. Vem uma tal de uma maledita lá, que vem de outro país, e aí começa a mandar Israel, e traz os seus deuses, constrói o templo. O nome dela? Isabel. Não tem mais aquela questão: quem foi o primeiro rei das 10 tribos? Jeroboão. Mas Jeroboão reinou, o filho reinou. Depois veio uma família, matou todo o descendente de Jeroboão e tomou o trono, porque Deus não havia feito pacto com Jeroboão que não ia faltar herdeiro da família dele no trono. Então começou a ter as dinastias na tribo do norte, enquanto no sul todos os reis eram descendentes de Davi. Lá no norte, uma família vinha, usurpava o trono, matava todo mundo e assumia o trono. Não existia uma identidade de família real. Quando chegou no ano aproximadamente 500 a.C., 600, 500 a.C., Deus, amoroso como é, mandou um profeta e disse: eu vou transformar essa terra num deserto. Eu vou espalhar vocês entre as nações. Eu vou transformar esta terra, que era a terra que emana leite e mel, em um assombro. Quem passar por esta terra vai dizer: nunca morou gente nesse lugar. Foi o que Deus falou. Mas o povo não se arrependeu. Aí Deus mandou a Suera, foi? A Síria invadiu. E quando a Síria invadiu, levou todos para o cativeiro. Todos. Não ficou um que pudesse reconstruir a cidade. Nessa levada, aí os assírios, que foi que eles fizeram? Trouxeram gente de Cuta. 1, 2 e 3. Ava, 1, Ramate, 2 e 3. Trouxeram gente de Cuta. Então, primeiro. Trouxe gente de onde? Babilônia. Cuta, Ava, Ramate, Sefarvaim. Muitas nações, pegou gente de um bocado de nação e botou ali na terra. Não iam se entender, nunca iam querer construir aquela, ou reconstruir aquela terra. Nunca iam reconstruir aquela terra. Ficaram morando ali, de repente, só tem esse lugar mesmo, e foram ficando. Daí, ia chamar o quê, irmãos, esse povo de Babilônia? Não. Ia chamar de quê? De Cuta? Não. De Ava? De Amate? Não. Sefarvaim? Chama de quê? Porque tinha capital o quê? Samaria. Então, não pense em nenhum momento que samaritanos têm alguma relação sanguínea com Israel. Não tem. É por isso que eles não se comunicavam. Quer ver uma coisa? A nação, o país que Deus deu aqui, ó. Não estão vendo não, Estou mostrando aqui, ó. Aqui está o mapa. Aqui está o reino do norte, aqui está o reino do sul, aqui está a capital, Samaria. O povo veio morar aqui, aí ficou a terra dividida, uma parte em cima, outra parte embaixo. Quando Jesus nasce, ele nasce em Belém, mas a sua origem é Galileia, que é exatamente antes de Samaria, aquele
aquela parte que eles ocuparam ali, antes de Samaria, depois que voltaram do exílio babilônico, e a Judéia ficou na parte de baixo, como era a capital de Judá. Então, em Judá eu tenho povo nobre, na Galileia eu tenho povo pobre, e ali no meio tem os samaritanos. Vocês vão ter que me engolir. Se quiser passar da Galileia para a Judéia, vai ter que atravessar o meu território. Ficou claro? Samaritanos aqui é mais um grupo. E onde é que eles entram como grupo religioso aqui? Onde é que eles entram? Eles queriam adorar esse povo, descobrindo que Deus de Israel é um Deus poderoso. Eles queriam adorar, mas não podiam entrar no templo. E aí tinha Jerusalém, mas eles não podiam pisar os pés lá, porque os judeus não se comunicavam com os. Esse comunicar no hebraico, no grego, melhor dizendo, é um comunicar que vai além do eu te dar. Bateu. É muito além disso. A irmã me entregou isso aqui. Não foi? Ela estava me tornando algo com. É tudo que o samaritano usa, eu não posso tocar. Eram considerados como gentios, imundos, tá? Impuros. Então, esse comunicar é muito mais profundo do que falar. Por isso que a mulher diz assim, ele diz, dá-me um pouco de água. Ela disse, os judeus não se comunicam, os judeus não tornam comum ao mesmo copo. É uma raça mestiça, oriunda do cativeiro assírio, baseava sua religião apenas no Pentateuco, porque eles se identificavam, creram, mas não podiam adorar, e aí eles escolheram, lá em Samaria, o Monte Gerizim. Já que não podia adorar em Jerusalém, adorava em Gerizim. Jesus, quando encontra aquela mulher, Senhor, me diz aí, é em Gerizim ou é em Jerusalém que tem que adorar? Aí tem irmãos que dizem assim, irmãos, Gerizim é o mesmo Jerusalém, nada a ver. Uma coisa Gerizim fica na Samaria, Jerusalém fica na Judéia. Então, é em Jerusalém ou Gerizim? Jesus disse, nem em Jerusalém, nem em Gerizim, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Glória ao nome de Jesus. Que Deus abençoe. Para a semana estamos aqui de volta. Ô professor, só uma deixa, já pensou se Gerizim fosse com J? Não é.